chega uma hora que você já começa a absorver as palavras sem prestar atenção nelas. E aí você percebe quais contextos estão sendo utilizados naquele diálogo. Isso. Por que eu dou essas dicas para tanta gente e as pessoas não... Não, as pessoas não fazem. Não fazem. E acham que não funciona. E outra, né? Evoluir. Eu sinto evolução já. A única coisa que eu preciso prestar bastante atenção é que ainda na estruturação da frase ainda peco bastante. Na estruturação da frase. Mas a compreensão, eu acho que eu já estou bem evoluído. Eu vou continuar fazendo com você esse tipo de coisa. Essas frases... In the artificial intelligence, have the... There is, there are... There is, and the connect in the people, because the you can say connection to people. Connection to people, because the problem, it's the people don't know. Essa aula de hoje eu quis fazer só conversação. Na aula que vem eu vou falar um pouquinho mais de estrutura. Tá certo? Eu continuo fazendo aqueles exercícios. Agora eu estou ouvindo cerca de 10 a 12 horas já. Por semana? Colocar... Não. 10 a 12 horas por dia, porque eu trabalho com fone, né? Quando eu estou fazendo as minhas pesquisas. Tá. Então, por exemplo, assim, eu tenho 4 horas em sala de aula e o restante em projeto de pesquisa. Tá. Né? E eu vou procurando tal, e aí eu vou trabalhando o ouvido. Como eu não preciso ainda prestar atenção, né? É claro que quando eu dedico 2 horas específicas para trabalhar vídeo, registrando, entendendo. Mas isso já está na minha rota de atenção. Já estou usando verbos no passado, como eu falei, professor, na aula passada, né? Sim, está começando bem. Skype, eu acho que está evoluindo. Eu acho que esse é o caminho. Principalmente hoje, fez 1 hora de conversação livre, né? Sem ser pesado, né? Ainda mais com um tema que eu adoro, né? Sim, sem ser pesado. É isso que eu quero fazer. Eu tenho que balancear entre consertar a sua estrutura, mas não exagerar nisso. Porque se eu ficar parando o tempo todo, fica chato. Sim. Né? Mas é importante corrigir até mesmo para colocar em rota de atenção, né? Porque chega uma hora que eu percebi que tanto a correção, tanto corrigir, aquilo já entrou. Aquilo, muitas coisas que já entraram. É aquilo que eu digo, o caminho não é como a gente aprende na escola, você decora uma fórmula matemática e vai usar. Não, você primeiro escuta a explicação, erra, o professor fica corrigindo, erra, até um dia que você erra e você se corrige mais uma vez, aí depois você começa a usar o certo automaticamente. É um processo, não é um aprendi hoje. Não existe aprender hoje. Existe processo de aprendizagem, né? Mas é isso que aconteceu. Agora, você é o aluno que está mais levando ao pé da letra o que eu digo. Eu estou levando mesmo. Cara, porque é incrível. Eu digo para as pessoas, você passa, se você estiver no ônibus, você coloca uma coisa para escutar, aquilo vai servir, mas ninguém acredita. E eu tenho colocado no carro, eu tenho colocado no meu computador, eu acesso, eu gosto muito dos speeches, né? Sim. Do Barack Obama, enfim, da Michelle Obama, enfim, eu gosto muito do discurso, da oratória, né? A oratória é uma coisa que me fascina bastante, né? Então eu coloco ele e fico ouvindo. Eu pego 1 hora de trânsito aqui em São Paulo, ou qualquer lugar que você vai, você pega no mínimo 1 hora de trânsito. E aí é 1 hora que você está exercitando o seu ouvido. Então eu não deixo de ouvir. Aí eu estou no escritório, como eu tenho que fazer as minhas pesquisas sem precisar muito prestar atenção, aquilo eu vou absorvendo. É claro que chega um determinado momento que eu repito tanto, por exemplo, aquele vídeo, porque a repetição que você falou é muito importante, né? Somente no TED, que eu faço muita repetição no TED, quando chega uma hora que você já começa a absorver as palavras sem prestar atenção nelas. E aí você percebe quais contextos estão sendo utilizados naquele diálogo. Isso. Por que eu dou essas dicas para tanta gente e as pessoas não... Não, as pessoas não fazem. Não fazem. E acham que não funciona. Por quê? Porque tá todo mundo tão treinado a ficar decorando para usar que acham que você não prestar atenção, você não tá aprendendo. Mas tá, claro.
Mas eu acho que é mais que isso, Joana. Sabe o que eu acho que é? Inclusive, você pode até falar fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que as pessoas, elas estão tão acostumadas de o professor de inglês numa escola tradicional ou numa escola de inglês dar as coisas tão mastigadas, mas tão mastigadas, que elas não querem sair da zona de conforto. Por quê? Porque um estudo como esse exige autonomia e disciplina. Exige. E outra, você vê que mesmo exigindo autonomia e disciplina, não é um estudo ativo, é um estudo passivo. Porque mesmo você pegando os vídeos, mas escutar inglês é passivo, porque você tá fazendo suas atividades da universidade e escutando ao mesmo tempo, nem está prestando atenção, mas as palavras vão entrando. Foi isso que aconteceu comigo quando eu estava na Alemanha. Eu não estudei alemão, eu dei uma pincelada em alemão antes de viajar para lá, só para eu saber de coisas básicas do dia a dia. Mas é o que foi que aconteceu. Em 3 meses na primeira viagem que eu fiz, eu terminei a viagem entendendo os assuntos que as pessoas estavam conversando. Por quê? Porque no começo era só... Depois de um tempo, aquilo ali não. Eu já escutava o M, eu já escutava o R, e os sons foram ficando familiares. Toda vez que eles apontavam para um carro, eles olhavam para um carro e escutavam eles dizendo auto, então ia ficando familiar aquela palavra auto, das auto... E aí ia. Mas incrível, as pessoas acham que todo o processo de aprendizado é ativo. Você que precisa estar estudando a gramática e não é passivo. É por isso que eu digo. É por isso que eu disse nas primeiras aulas. Aqui a conversa é pra gente ser amigo e conversar, tipo, você tá conversando com um amigo que por acaso sabe mais inglês e vai ajudar. Exatamente. Mas para que fazer na aula o que você pode fazer de graça em casa? Exatamente, né? exatamente. E outra, né? Evoluir. Eu sinto evolução já. A única coisa que eu preciso prestar bastante atenção é que ainda na estruturação da frase ainda peco bastante. Na estruturação da frase. Mas a compreensão, eu acho que eu já estou bem evoluído. Eu vou continuar fazendo com você esse tipo de coisa. Essas frases... Isso aqui não é frase feita. Isso é estrutura feita... Né? É uma estrutura feita que a gente usa só em encaixar as palavras, que essa daqui é uma que existe o tempo todo, você escuta o tempo todo mesmo. Esse tipo de coisa eu vou continuar passando para você, então quando você tiver com dificuldade de expressar alguma coisa e eu perceba que é isso aqui, aí eu vou dizer, olha, use isso aqui. Aí você vai tentar encaixar as palavras. Eu digo que para as pessoas praticarem bem inglês, essa parte passiva é bom fazer mais tempo, dirigindo e outras coisas. A ativa eu recomendo sempre no mínimo uma meia hora. Infelizmente a maioria das pessoas não faz. Infelizmente. É por isso que não evolui. É por isso que não evolui. E eu tenho uma consciência, Jonas, que a minha evolução faz 2 meses só que eu estou no programa contigo. Sim. Né? Faz 2 meses só. Eu não tenho que querer uma evolução gigantesca em 2 meses. Sim. É um processo. Eu não aprendi português em 1 mês. É porque aquela coisa, se criou tanto isso de aquelas propagandas na internet, coma essa fruta e perca 10 quilos em 1 mês. Nada é de graça desse jeito. Fora que idioma é vocabulário, que é memória, que você tem que saber usar. Tem estrutura, mas tem emoção, tem sarcasmo, tem piada, tem humor. Sim. Tudo isso você não tem como aprender em 3, 4, 5 meses. Você pode aprender até falar o básico. Mas a alma do idioma se pega em mais tempo, né? Exatamente, sempre em mais tempo. Uma criança não aprende sarcasmo com 3 anos de idade, né? Demora mais para aprender. Pois tá bem, a gente se vê... Mas quando aprende, né? Quando aprende não para mais. Meu filho já tá aprendendo a soltar umas piadinhas.